Olá, estamos aí novamente, né? Então, como vocês sabem, eu sou a Cleidiane, sou aluna do curso de Pedagogia pela Uninter e eu vou agora falar no o último tópico ali que ficou, né, para eu discorrer ali dentro das dos seis tópicos que a gente, né, se dispôs a fazer esse curso de extensão. E, como vocês sabem, o tema é a criança protagonista nos anos iniciais do ensino fundamental. E aí vamos conversar um pouquinho sobre a quarta atividade pedagógica na prática, né? O que acontece, os três primeiros tópicos do curso foi relacionado à parte teórica, né, dali desse tema, da criança protagonista, e os três últimos tópicos do curso está voltado para a área de atividades pedagógicas na prática, que vai auxiliar a criança como protagonista, né? E também trabalhar ali a parte lúdica, né? Como auxiliar crianças a ser protagonista nos anos iniciais de forma lúdica. E então, retomando um pouquinho ali sobre o papel do professor para a eficácia do protagonismo da criança, a prática do professor precisa ser orientada no sentido de propor atividades para as crianças que contemplem os níveis de escrita, oferecer uma diversidade de suportes textuais vinculados à realidade da criança, para formar o leitor e o escritor, apresentar desafios que sejam possíveis de resolução e propor intervenções pedagógicas que os façam refletir. Assim, o ato de planejar é fundamental. O professor desenvolve uma função não menos importante do que a dos pais na vida das crianças, pois depois da família, a escola é o segundo ambiente que ela está inserida. Carvalho e Saraiva, 2018, página 8. Palavras profundas aqui, né? De Carvalho e Saraiva. Depois da família, a escola é o segundo ambiente que ela está inserida. Então, como professores, né, educadores, temos uma grande responsabilidade nesse processo de aprendizagem significativa do aluno, né? De forma que ele se torne realmente um, um, um aluno protagonista, né? E nós vimos no decurso aí do, dos tópicos do curso de que é bem importante no desenvolvimento da criança trabalhar ali jogos e brincadeiras, né? A parte lúdica no processo de aprendizagem da criança, né? E eu vou, assim, transmitir algumas das atividades que nós selecionamos ali, que achamos que seria oportuno para esse momento ali de atividades pedagógicas na prática. Provavelmente vocês já conhecem a maioria delas. De repente, o que vai diferenciar ali é a forma de jogar ou de brincar. E tem algumas também que são autorais, né? Mas nessa quinta atividade pedagógica, vai ser trabalhado o tópico ali sobre as palavras, trabalhando as palavras para a formação de frases. Tá? E aí nós separamos para vocês ali
a possibilidade ali de trabalhar frases ali, o dicionário alfabético, né? E ali iniciar essa proposta com os alunos a partir da história de Ruth Rocha, né? Palavras, muitas palavras, que ali ela discorre sobre todas as letras do alfabeto e as muitas palavras, né? Que podemos encontrar através de cada letra do alfabeto, né? Então é bastante propício, assim, é bastante viável ali a possibilidade de trabalhar com a leitura deste livro de Ruth Rocha para iniciar essa proposta ali do dicionário alfabético, né? Isso é algo que né, os professores já realizam, mas o que nós pensamos ali na proposta em relação a esse dicionário alfabético, né? É criar um dicionário alfabético divertido, né? Com ilustrações de própria autoria, né? Das crianças, para cada palavra que eles escolherem ali do alfabeto, mas de forma bem divertida ali, com palavras divertidas. A gente vê que Ruth Rocha nesse livro, né? Ela utiliza até de rimas, né? Então, assim, a gente propôs essa atividade com os alunos ali, um dicionário alfabético divertido, né? Onde eles terão a oportunidade de ilustrar eles mesmos ali essas palavras e também utilizar figuras, né? Então, é uma proposta ali que pode, né, que vai levar um período ali, né, para ser executada. Então, pode ser feita ali de uma forma bem divertida, né? Assim como Ruth Rocha faz ali, utiliza no seu livro, né? Até mesmo de rimas e tudo, né? De uma forma bem lúdica, né? E divertida. Então, esse é o primeiro, ali a primeira sugestão de trabalhar o protagonismo da criança nas séries iniciais do fundamental, né? Através desse dicionário alfabético ali. Outra forma, essa dali, eu até dei uma procurada ali no Google, mas eu não encontrei desta forma, né? O que nós criamos foi uma atividade, uma brincadeira ali, um pouco diferente, né? Alerta das sílabas. Nós sabemos que a brincadeira ali, alerta, né? Ela envolve as crianças em círculo, em que jogam a bola, né, um para o outro ali, aquele que não segura tem que segurar né, e ir de encontro de outra criança, né? E no alerta das sílabas ali, a gente vai trabalhar um pouquinho diferente. Cada criança em círculo, de repente a gente pode dividir a turma ali em dois grupos, né, para não ficar uma roda muito grande ali. A gente pode dividir a turma em dois grupos e aí eles vão formar um círculo e cada criança vai ter em si, de repente a gente pode colar na blusa, né, dela, ali, vai ter as sílabas, né, coladas ali, como dá, tó, má, lá, te, do, cá, né? E aí o que vai, como a gente vai discorrer essa atividade? A criança que vai iniciar com a bola, né? Ela já tem a sílaba fixada no seu corpo ali, de repente ela tem fixado o dá, né? E aí ela tem que jogar a bola para um outro colega com a intenção de formar uma palavra, como por exemplo, de repente ali a amiga Isabela está com a sílaba do. Então ela
pensou ali, então ela quer formar dado. Então, ela já está com a bola, né? Ela é a sílaba dá, e aí ela joga a bola para a Isabela, que é a sílaba do. Então, ela formou dado. E assim a gente vai fazendo, né? A gente pode dificultar ali utilizando 3 sílabas e assim vai. E aí a gente pode trabalhar tanto sílabas para formação de palavras, né? E aí a gente, né, ajudar elas ali, né, a compreender e a separar sílabas, a questão ali de né, palavras com 2 e 3 sílabas, né? E assim vai. Então, pode ser dificultado aumentando a quantidade de sílabas, né? E aí isso é feito, não é feito ao mesmo tempo, né? Recíproco ali. Vai um grupo, forma uma palavra, aí vai outro grupo, forma outra palavra, né? E assim vai. Então, a gente criou essa atividade ali, alerta das sílabas, né? Para uma atividade diferenciada que pode ser trabalhado ali as sílabas para a formação de palavras, né? E dificultando ali na formação, né? De 2 sílabas, 3 sílabas e assim vai, né? Palavras de sílabas, né? Trissílabas e assim vai. Outra atividade que a gente separou para essa parte ali de trabalhar as palavras para a formação de frases é o jogo dados da leitura, né? Em que nós temos um tabuleiro. Aqui, no caso, foi utilizado a folha de ofício, mas para ficar mais interessante, a gente pode usar uma cartolina, né? Imprimir em tamanho maior, né? E aí, então, temos esse tabuleiro com 2 dados, né? Um dado é com os números e o outro dado com as cores, né? Na outra figura vai ser melhor para a gente identificar, né? E aí, com esse dados da leitura, a gente pode treinar ali com as crianças, né, com os alunos, treinar a leitura, né, a escrita de palavras de uma forma divertida, né? E também, através dessas palavras, nós podemos também construir frases, né? E essa atividade pode e é trabalhado o foco, né, a atenção, também a memória de curto prazo, né? E uma variação pode ser feita aqui, no caso aqui, foi específico tirado do site da autora ali, mas a gente pode trabalhar a partir de palavras que estão sendo, né, utilizados ali, que estejam sendo ensinados conteúdos naquele período, né? Podemos utilizar específico essas palavras que estão sendo trabalhada em sala de aula específico de algum conteúdo, né? É uma variação que podemos utilizar, né? E aí, o que consiste essa atividade, ó? Essa atividade pedagógica, pessoal, é uma atividade da psicopedagoga e neuropsicopedagoga Thaís Agostinho. Provavelmente alguns de vocês já devem conhecer o canal dela no YouTube. É bem interessante ali as várias atividades ali que ela dá de sugestão para trabalhar, né, com a criança ali. Trabalhar leitura, escrita, né, construção de frases e também na área na área de desenvolvimento ali, né, cognitivo, né. Então, assim, a gente indica
vocês darem uma olhada ali no site dela, no YouTube. Caso o canal dela no YouTube é bem produtivo. Então, como por exemplo aqui, ó, o dado do número parou no 3 e o dado da cor no verde, né? Então, ao ir lá na coluna do número, e aí a gente indo até a coluna da cor, a gente tem a palavra barriga, né? Então, deixa eu voltar um. Então, como nós podemos jogar, né? O aluno joga os dados, realiza a leitura e cria uma frase, então é uma variação, né? Depois da leitura, ele cria uma frase envolvendo a palavra, né? Então, exemplo ali da figura, né? O dado do número parou no 3 e o dado da cor parou no verde, que equivale ali na tabela a palavra barriga. E aí ele pode formar uma frase ali como exemplo, né? Comi tanto que fiquei com dor de barriga, né? Então, uma frase que foi criada ali a partir da palavra barriga, né? Então, com isso a gente trabalha ali a leitura, a criação de frases de uma forma lúdica com a criança, né? Do que, por exemplo, a gente escrever no quadro, né? Escreva 3 frases com a palavra tal, né? Sem engessar, né, a atividade, de uma forma que ela possa se expressar de uma maneira voluntária, de uma maneira criativa, de uma maneira lúdica, conforme a gente viu nos outros tópicos do curso, né? De maneira que ela venha a realmente a ter um significado na vida dela ali, aquele aprendizado. Vamos para o próximo, né? Outro que a gente, né, que esse eu acho que vocês conhecem, que é bastante trabalhado ali, é a caça-palavras, né? Que ali tem a finalidade de esconder pelo pátio, sala de aula, cartões com as sílabas, né? E aí os alunos, eles vão à procura desses cartões para a formação das palavras. De repente, a gente pode dividir a turma em 2, 3 grupos, de repente, né? Para não ficar tão extenso, né? 2 grupos, dar um tempo ali de procura, né? A gente pode ali criar regras que vão estimular, que vão dificultar, né? Para a criação ali das palavras a partir deles encontrarem, né? As palavras, as sílabas espalhadas pelo pátio, pela sala, né? A gente pode ir ali diferenciando a brincadeira, a atividade de forma, né, a desafiar os alunos, né? A colocar ali uma forma para que eles possam ser mais ágeis, tudo de maneira que possa realmente desenvolver esse protagonismo, né? Outra seria a atividade de formação de frases. Podemos escolher ali junto com a turma, né, um livro para leitura, né? No exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês, especificamente foi utilizado a leitura do livro O Leão que não sabia ler, não sabia escrever, tá? E dentro dessa história, O Leão que não sabia escrever, foram tiradas 4 frases. E essas frases foram recortadas em palavras e embaralhadas, para que os alunos pudessem colocar em ordem para a formação das frases, né?
Desculpa aqui que eu copiei todo o contexto aqui esqueci de tirar, foi o trabalho ali realizado específico com uma aluna ali na formação que nós tivemos de educação especial, né? Então, em específico ali, no caso, pode ser trabalhado, né? Dessas 4 frases, essas 4 frases recortada, né? Embaralhadas, e aí a criança vai colocar na ordem ali, né? A criança vai desembaralhar, colocar em ordem, né? E após a formação, vai colocar o cartão informando que tipo de frase é cada uma. Isso eu vou explicar melhor no próximo slide. Aqui, ó. Para trabalhar ali os tipos de frase, né? Que aí tem frases negativa, afirmativa, exclamativa e interrogativa, né? Então, ali, né? No caso, temos aqui, ó. Vou pegar específico essa última aqui. Aí as palavras, né? Eu recortei a frase, né? E aí ficou as palavras. Nas árvores, comigo, subir, quer, né? E aí foi uma das frases tirada do livro ali do O Leão que Não Sabia Escrever, né? E aí a criança ali, ela vai desembaralhar essa frase, as palavras, montar a frase, né? Desembaralhar e montar a frase. E aí colocar o cartão informando que tipo de frase é essa, né? E aí a frase ficaria, né? Quer subir nas árvores comigo? E aí, depois dela formar a frase, ela colocaria na frente ali, que é uma frase negativa. Desculpa. Interrogativa, né? E aí está fazendo uma pergunta se ela quer subir na árvore, né? Com ela. E aí a gente pode, para ensinar esses diferentes tipos de frase, a gente pode usar os cartões explicativos, né? Afirmativas, a intenção é de afirmar sobre um determinado assunto. Aí um exemplo de frase, né? A diversão é muito importante. Aí negativas é quando fazemos uma declaração de maneira negativa. Exemplo, Roberto não quis sua ajuda. Interrogativas, né? Revelam uma pergunta sobre algo. Exemplo, você não iria viajar nessas férias? Né? Conforme o exemplo lá que eu peguei, né? É uma frase interrogativa. Exclamativa, né? Que indica um sentimento de alegria, espanto, horror, entre outros. A prova estava muito difícil, né? Então, pode ser utilizado esses cartões ali para explicar esses tipos de frase e a partir dessa explicação elas fazerem ali né, a partir do livro que foi lido, tirar quatro frases, né? Recortar, embaralhar, fazer com que elas possam colocar as palavras montando a frase, né? E depois especificando ali que tipo de frase é aquela. Outro que a gente criou também é um jogo autoral, pelo menos a gente não encontrou nada ali no Google, né? É o jogo do boliche das frases, né? O que a gente pensou nessa atividade pedagógica ali na prática? É a formação de frases, né? Através do boliche. A gente faz, no caso, utiliza 2 conjuntos de pinos, né? Um utilizando palavras, colando ali em cada pino palavras. No outro conjunto de pinos, a gente utiliza tipos de frase, afirmativas, negativas, exclamativas, interrogativas.
E aí as crianças, elas vão, né? Primeiro elas derrubam um pino das palavras ou dos tipos de frase, independente da ordem, né? E a partir dali do pino que foi derrubado, ela vai formar a palavra, né? Formar a frase. A partir da palavra que ela derrubou e o tipo de frase que vai ser a partir da, do tipo de frase ali, do sinal que ela derrubou, né? Se vai ser exclamativa, negativa, né? Isso é uma forma né? Dela desenvolver ali a parte de formação de palavras da formação de frases, né? De uma forma também bem interativa, né? E bem lúdica. Então, esse seria a outra possibilidade que a gente separou para essa quinta atividade pedagógica na prática. E seria isso, pessoal, né? Aqui nós temos a referência. Então, seria isso, né? Termino por aqui a minha contribuição para a realização desse curso de extensão. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí, né, os meus atrapalhamentos, né, mas a gente está aí para aprender e essa é uma parte bem importante nesse novo nosso desenvolvimento, né? E desculpa aqui ficou errado, mas essa é a quinta atividade, a quinta atividade pedagógica na prática, tá? Mas obrigada aí pelo apoio de vocês nessa nossa etapa de aprendizagem ali e de conclusão do curso de pedagogia, né? Esperamos que vocês possam fazer comentários ali, possam dar suas contribuições também para o nosso crescimento profissional. Muito obrigada e até mais.